penúltimo vlog. Começou a dar saudades. Depois de todo aquele interrogatório no templo, Jesus está saindo, os discípulos começam a olhar aquelas pedras e eles ficam maravilhados olhando para cima com todo o templo que era o templo de Israel. Jesus vira para os discípulos e para a pequena multidão que estava ao redor dele e fala que não vai restar pedra sobre pedra no templo. Logo depois que Jesus disse isso, ele saiu de Jerusalém, subiu no Monte Alto das Oliveiras, onde dava para ver Jerusalém e o templo. E os discípulos chamaram ele de canto e perguntaram: Jesus, quando vai acabar? Quando isso tudo vai acontecer? A destruição do templo? E Jesus começa a fazer o chamado pequeno Apocalipse. O capítulo 13 todinho, ele vai revelar o que vai acontecer para aquela geração e para a última geração, para o Apocalipse final. E toda essa revelação do capítulo 13 me faz entender 3 avisos importantes que Jesus faz sobre os fins dos tempos. Um é que vai haver muita perseguição, mas fiquem firmes porque o Espírito Santo está com vocês. Jesus deixa claro que vai haver muito salvador da pátria, muito Messias falando que é a voz de Deus, mas que são falsos. Isso você vai reconhecer porque eles na verdade falam de Deus, mas não vivem Deus. Ele fala que vai haver uma perseguição política e religiosa em cima de quem o segue e quem vive o que Jesus ensinou. E principalmente uma perseguição familiar, onde pai entrega filho, onde irmão entrega irmão. Mas apesar desse sofrimento, o Espírito Santo estará com a sua igreja, com os seus seguidores, dando palavras de sabedoria perante os tribunais, perante as perseguições, dando conforto e consolo. Uma segunda revelação que Jesus mostra no capítulo 3 é que o Filho do Homem vai voltar e todo o olho verá ele chegando com a sua glória. A volta de Jesus é uma mensagem clara que Jesus deixa. Os discípulos no começo do capítulo ficam tristes em saber de tal perseguição que vai acontecer por causa de uma mensagem de salvação. Depois os discípulos acabam ficando alegres, como eu e você, por saber que Jesus vai voltar para os seus. E a pergunta que surge é: quando isso vai acontecer, Senhor? Quando o Senhor vai voltar? E Jesus fala: ninguém sabe a não ser o Pai. Mas aprendam com as figueiras. Lembra que ele usou a figura da figueira? Ele volta de novo falando: quando as figueiras estão com flores e verdes, o verão está chegando. Assim são os sinais dos fins dos tempos. Ninguém sabe quando eu vou voltar, mas vai estar muito claro pelos sinais. Jesus acaba com uma parábola dizendo sobre um porteiro ou um mordomo que ficou responsável por cuidar de uma casa de campo. E o Senhor falou: pode cuidar e eu vou voltar. Mas aquele porteiro, aquele mordomo, aquele caseiro não sabia quando o Senhor ia voltar. E Jesus fala que assim como aquele caseiro, nós também precisamos estar o tempo todo de vigia, porque nenhum mordomo quer ser pego dormindo na hora de vigiar quando o Senhor da casa voltar. Jesus revela todo o futuro para dizer: fiquem espertos, vivam como se eu voltasse hoje. Essa é a vida que vocês têm que viver. Logo no começo do capítulo 14, todos os religiosos do templo decidiram que queriam matar Jesus, mas que não podiam matar durante a festa, pois tinha muita gente na cidade de Jerusalém de fora e aquilo poderia criar uma revolução, e essa revolução ia fazer as legiões romanas que cercavam Jerusalém invadirem e destruírem o templo. Então eles planejaram que toda a morte de Jesus tinha que ser por baixo dos panos. Jesus estava sossegado fora de Jerusalém na casa de Simão, todos os seus discípulos estavam comendo, quando entra uma mulher com um vaso muito caro de perfume, que valeria como se fosse um preço de um carro, 30, 40 mil reais. Aquela mulher quebra, aquela mulher derrama aquela mulher abre a tampa daquele vaso e derrama na cabeça de Jesus, o adorando. Todos os discípulos ficaram muito bravos, principalmente Judas. Eles começaram uma discussão sobre como esse dinheiro ia ser útil para ajudar os pobres. E Jesus toma partido daquela mulher dizendo: essa mulher fez o que é bom, me adorou, me ungiu, antecipando a minha morte, porque era tradição em toda a Palestina, quando alguém morria, eles pegavam o corpo e jogavam um perfume caro para que aquele cadáver não cheirasse mal nos próximos dias. Jesus mostra que quando a gente gasta dinheiro com nós mesmos, somos egoístas, e isso é avareza, isso é pecado. Mas quando gastamos o nosso dinheiro, e mesmo que seja muito dinheiro, com o próximo, com amor, isso chama generosidade, e isso é importante. Jesus fala que aquela mulher será lembrada para sempre.
Mas Judas não engole bem aquelas palavras. Sai daquela casa em Betânia e vai em direção a Jerusalém procurar os líderes religiosos. No templo do Senhor, Judas se encontra com os sacerdotes e fala: eu vou entregar para vocês, eu vou trair Jesus Cristo de Nazaré. Os sacerdotes comemoravam, não acreditavam em tal oportunidade, prometeram até dinheiro para Judas. No outro dia, já era o primeiro dia da Páscoa, a festa estava começando, e os discípulos perguntaram: Jesus, aonde a gente vai comemorar a nossa Páscoa? E Jesus dá instruções muito claras para os discípulos irem procurar um homem que ia levar para uma casa grande em Jerusalém, que tinha um salão de festa, uma mesa, e essa casa provavelmente é do escritor de João Marcos, do Evangelho. O Marcos que a gente está lendo. Os discípulos vão e acontece tudo que Jesus tinha previsto. Os discípulos preparam o Senhor jantar para comemorar a Páscoa. E naquela noite Jesus estava reunido numa grande mesa com todos os seus discípulos naquele salão da casa de Marcos. Jesus olha no olho de cada discípulo e dá uma notícia difícil de engolir para aquele momento. Ele fala: um de vocês vai me trair. Jesus já sabia o que Judas tinha feito um dia antes. Todos os discípulos começam a perguntar: sou eu, Senhor? Não sou eu? E eles começam a brigar entre si. E Judas vira com a camiseta da Argentina e fala: acaso sou eu? Eu fico pensando que aqueles discípulos falaram: então vamos embora, Jesus, então vamos correr. Jesus fala: calma, está previsto isso no Antigo Testamento, tem que acontecer isso. Jesus pega aquele pão sem fermento, e para o judeu o fermento quer dizer pecado. Ele divide aquele pão e fala: este é o meu corpo, que é dividido por vocês. E Jesus pega o vinho e bebe e compartilha e fala: esse é o vinho, esse é o meu sangue que é derramado, o sangue da nova aliança. Aquela última ceia que Jesus tem com os discípulos, ele fala sobre o corpo dele que é dividido para que eles possam ser um só, para que eu e você possa ser um em Cristo. E o sangue de Jesus é derramado para purificar, para lavar, para livrar da morte, assim como o Cordeiro Pascal foi para os judeus, Jesus é para nós. Essas palavras de Jesus ecoaram na história e ecoam até hoje em pequenos grupos, em milhares de igrejas. Até hoje repetimos esse ato para lembrarmos que somos um corpo, porque Jesus partiu o seu corpo, que somos limpos porque Jesus derramou o sangue do Cordeiro Sagrado. A ceia é muito mais do que um ritual, é um meio de graça divina para todos aqueles que entenderam a mensagem de Cristo. Bem que a ceia podia ser de M&M. No final do jantar, Pedro levanta a mão e fala: Senhor, eu não sei quanto esses discípulos, mas eu não vou deixar que esse traidor te entregue para os religiosos. Eu vou te proteger. Jesus vira para Pedro e fala: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Ainda essa noite, antes que amanheça, nem que eu tenha que morrer por você, eu nunca vou te negar. E assim todos os discípulos também levantaram naquela mesa e falaram a mesma coisa: nós não vamos te abandonar, Senhor, nós não vamos negar. E eles negaram. A nossa boca fala muita coisa bonita, mas muitas vezes o nosso coração é traidor. Traidor de nós mesmos, traidor de Jesus. O clima estava difícil, Jesus sai daquela sala e vai para um jardim grande que aquela casa tinha. Chama os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João, aqueles que estavam no Monte da Transfiguração, que viram tudo e fala: tudo aquilo que eu falei sobre vigiai, está na hora de exercer. Orem comigo essa madrugada, porque minha hora está chegando e eu estou triste de morte, estou com angústia. Jesus estava na plena certeza que ia sofrer muito naquelas próximas horas e no próximo dia. Os 3 discípulos se ajoelham no meio do jardim e Jesus se afasta um pouco para orar para o Pai. E Jesus faz uma das orações mais sinceras e mais poderosas que tem na Bíblia. Jesus fala Abba Pai, que quer dizer painho ou paizinho querido. Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. E Jesus chora e ele pede para Deus afastar esse cálice. Depois de uma hora, Jesus volta e os 3 estavam dormindo. E Jesus fala: vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora vocês conseguem se importar comigo? Jesus vai e volta, eles estavam dormindo de novo. Acontece isso 3 vezes. A pergunta que fica comigo é: o que quer dizer o cálice? Afaste de mim esse cálice. Muitos interpretam como se fosse a cruz, como se Jesus falasse: Senhor, eu estou sofrendo, não quero a cruz, mas faça a sua vontade. Se for a cruz a interpretação desse cálice, Deus não ouviu a oração de Jesus. Eu respeito essa interpretação, mas existe um versículo em Hebreus que fala que Deus não deixou de ouvir uma oração do justo,
de Jesus. Acredito que Jesus estava falando, eu vou para a cruz porque eu nasci para isso, mas eu não gostaria de ir com essa angústia, com essa tristeza de morte que eu tô, com esse medo. Jesus pede, Senhor, tira isso de mim, mas mesmo que o Senhor não tirar, eu vou para a cruz, porque foi para isso que eu nasci. E se você reparar na terceira vez que Jesus levanta e vai com os discípulos e eles estão dormindo, Jesus vai com uma nova atitude. O anjo do Senhor tira o seu medo. Jesus vai até os discípulos com uma nova atitude e fala, levanta, chegou a minha hora, o Filho do Homem tem que ser entregue aos pecadores para morrer. O traidor chegou. No mesmo momento, Judas aparece com um monte de empregados do templo. Esses empregados do templo estavam levando madeiras, espadas. E Judas tinha combinado um sinal, que ele iria dar um beijo no mestre. Era um sinal de respeito de um servo ou de um discípulo para o mestre. E Judas chega e dá um beijo, e aqueles empregados com as madeiras e com as espadas avançam em cima de Jesus. Um dos discípulos consegue arrancar a espada de um dos servos do templo e machuca um deles. E Jesus proíbe os discípulos de reagirem e fala, eu vou ser entregue. E os discípulos de Jesus, quando viram que Jesus não ia reagir, fugiram. Levaram Jesus direto para o templo. Por uma parte no canto do templo chamado Sinédrio, onde todos os mestres da lei e sacerdotes se reuniam para julgar o povo. Todos os religiosos já estavam lá esperando Jesus, tentando arranjar alguém que testemunhasse contra Jesus, mas todos os testemunhos eram falsos, eram incoerentes. Jesus chega lá e eles começam a discutir com Jesus e Jesus fica calado. O sumo sacerdote, a autoridade máxima religiosa entre os judeus, vai até Jesus e fala, é verdade que você fala que você é o Cristo, o Filho de Deus? Ele vira para o sumo sacerdote e fala, eu sou o Filho de Deus, o que vai sentar do lado do Todo-Poderoso Deus. O sumo sacerdote não acredita naquilo, rasga suas vestes e fala, isso é blasfêmia, não precisamos de prova, isso é blasfêmia. Todos os religiosos começam a gritar e a cuspir na cara de Jesus. Essa era a grande revolta de achar que Deus pode ter escolhido alguém fora do templo, fora do meio religioso, que Deus pode trabalhar com pessoas comuns, porque Jesus para aqueles religiosos era alguém comum. Alguns dos empregados do templo cobriram o rosto de Jesus e começavam a dar porrada, soco na cara de Jesus, e eles gritavam, às vezes o sacerdote, às vezes um dos empregados, quem é que está te batendo agora? Profetiza, você não é o Messias? E Jesus começa a ser humilhado e começa a sofrer dores e mais dores. E o texto, a partir de agora, vai mostrar o tanto que Jesus sofreu por mim e por você, por amor, para nos resgatar do pecado. Jesus vai quieto, o cordeiro vai quieto para o matadouro. Eu vou morrer por você. João, Paulo, Gabriela, Priscila, Amanda, Rafael, Pedro, todos vocês, eu vou morrer por vocês. Uma das criadas do templo vê Pedro e fala, você é um dos discípulos, eu te vi quando Jesus andava aqui no templo. Ele falou, eu não conheço esse cara, nunca vi. O galo canta pela primeira vez, Pedro se afasta e aquela mulher vê Pedro mais uma vez e fala, eu vi você com Jesus esses dias. E Pedro fala, eu não conheço, não sei do que você está falando, eu nunca vi esse homem. E logo depois alguns começaram a falar, ei, você tem um sotaque de Galileu igual o de Jesus. Você é um dos discípulos dele. E Pedro fala, eu não conheço esse homem, não tenho nada com ele. E o galo canta a segunda vez. E Pedro lembra do que Jesus tinha falado e cai no chão e começa a chorar. Ver Pedro, um dos maiores apóstolos de Jesus, alguém que viveu com Jesus, negar Jesus, me faz lembrar que eu faço isso todos os dias. Que eu nego muitas vezes a Cristo com meus atos, com coisas que eu falo, com atitudes. E saber que mesmo assim, Jesus morreu por mim. É restaurador, é libertador. A minha oração é que quando eu chegar no final da minha vida e der o último suspiro e o galo cantar, eu posso falar, Senhor, você me ajudou a não te negar, a viver o que o Senhor pregou. Eu só apenas quero viver que o Senhor pregou. Até semana que vem.